Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade então à nossa aula. Nós vamos trabalhar hoje com a página 114. Nós vamos dar início aos verbos e aos pronomes pessoais. Então, eu vou dividir com vocês aqui a minha tela, para que a gente possa dar continuidade. Bom, vocês vão encontrar aí na página 114 da apostila o primeiro conteúdo verbal que nós vamos trabalhar, que é o presente no indicativo, certo? Então, eu preparei só uma tela aqui para vocês acompanharem. É um pouquinho diferente da tela de vocês, aí do que vocês têm na apostila, só se difere nos exemplos, mas o tema é o mesmo. Então, para a gente começar a trabalhar com os tempos, né, com os verbos e os seus tempos, a primeira coisa que a gente vai verificar, então, nós vamos iniciar, né, com o presente do indicativo. O presente do indicativo espanhol, assim como em português, ele vai trabalhar com expressões e ações para expressar ações do dia a dia. Então, são acontecimentos frequentes que acontecem no nosso dia a dia e vem acompanhado de algumas expressões temporais que vão indicar também esse presente. Pode ou não vir acompanhado desses tempos, dessas expressões temporais. Né? Todos os tempos, na verdade, podem vir ou não acompanhado desses tempos verbais. Bom, então eu coloquei aqui uma tabelinha para a gente acompanhar. Né? A primeira coisa que eu quero que vocês observem, essa primeira coluna aqui, nós temos aqui os pronomes personais. Como a gente já falou dos pronomes, né? Os pronomes personais são aqueles que vão substituir as pessoas do discurso, ou seja, as pessoas de que fala e de que se fala. Na primeira pessoa, então, eu tenho o Joe, né? Que refere-se à primeira pessoa, eu, então quem fala, tu, que é a segunda pessoa do discurso, ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos e ellas. Aqui também eu coloquei para vocês, né, 4 verbos. Coloquei verbos muito simples, que são muito usados no nosso dia a dia. O verbo ser, estar, tener e ir. Aqui em cima tem opções de outros verbos, né, que depois ao longo das aulas nós vamos trabalhar. Bom, o que nós podemos verificar aqui? Alguns verbos aqui são regulares, outros irregulares. Também, como no português, o que diferencia um verbo regular do verbo irregular? O verbo regular é aquele que vai se manter, né, com o mesmo radical em todas as pessoas do discurso. No caso aqui, nós temos o verbo estar, que é o único verbo regular. Então, nós podemos observar aqui que todas as pessoas do discurso apresentam o mesmo radical. Então, yo estoy, tu estás, ele está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos estão. Os outros verbos são irregulares, eles sofrem modificações, né, em várias pessoas. Então, soy, eres, é, somos, sois, estão. Ok? Então, são verbos bem simples para que a gente possa começar. Bom, então aqui na página 14 eu tenho o verbo soler. O verbo soler, ele tem um sentido, né, de ter, de hábito. Então, uma coisa que você faz com frequência. Eu suelo estudiar por la mañana. Eu frequentemente estudo pela manhã. É utilizado no presente do indicativo, no pretérito imperfecto do indicativo. Então, nós temos aqui as duas formas. No presente do indicativo, yo suelo, e no pretérito, yo solía. O pretérito, ele vai indicar, o pretérito do indicativo imperfecto, ele vai falar sempre de uma coisa que aconteceu e que eu posso identificar quando isso aconteceu. Um passado próximo, um passado que trabalha com um referencial de tempo. Bom, então vocês podem acompanhar aí as duas tabelinhas. E em seguida nós temos, então, o exercício de fixação. Então, nós temos 5 frases aqui, né, para trabalhar. E nós vamos usar, então, reescrever as frases usando o verbo soler.
Na primeira frase, eu tenho a seguinte situação. Ramiro tiene la costumbre de visitar a sus abuelos los jueves. Então, nós temos aqui o marcador temporal, que é los jueves, ou seja, todas as quintas-feiras, né? Então, se eu tenho um marcador de tempo no presente, eu vou usar o verbo no presente. Ramiro, a terceira pessoa do singular, então eu vou usar o verbo suele. Ramiro suele visitar a sus abuelas los jueves. Número 2, eu tenho a seguinte frase. Quando era mais jovem, eu acostumbrava a jogar baloncesto. Baloncesto, né, balão refere-se à bola e cesto a cesta, então é o basquete. Quando era mais jovem, solia jogar baloncesto. Então, aqui eu não tenho uma expressão de tempo exata. Eu tenho uma expressão que vai trabalhar no passado, porque quando eu era mais jovem, mas quando da minha juventude? Eu não posso precisar em qual época, em qual etapa. Então, eu vou usar o verbo no pretérito imperfecto. Solia. Quando eu era jovem, frequentemente eu jogava basquete. Na terceira frase, tu tienes por hábito cometer este equívoco muy a menudo. Então, eu tenho aqui, ó, a expressão a menudo, que é uma expressão muito usada no espanhol, que significa frequentemente, né, com frequência, com uma certa frequência. Então, se é frequente, eu ainda faço. Então, eu tenho tempo presente. Tu sueles, segunda pessoa do singular, tu sueles cometer este equívoco muy a menudo. 4. Nosotros frequentemente pensávamos que a Olga era italiana. Então, a própria palavra frequentemente, né, também traz para a gente essa ideia de presente e de uma certa frequência no que se é feito. Então, vamos usar solíamos. Nosotros solíamos que Olga era italiana. Na quinta frase, nós temos a seguinte frase. Alberto e Marta tienen por hábito passar suas vacaciones em el campo. Então, tem um hábito, tem também uma certa frequência. Então, nós temos aqui, né, a suelen, porque Alberto e Marta, terceira pessoa do plural. Então, suelen. Alberto e Marta suelen passar suas vacaciones em el campo. Bom, então nós passamos aqui para a página 115, nós temos agora alguns textos, né? São textos também trabalhados já em provas de vestibular, em provas de concurso. No primeiro texto eu tenho um poema, né? Poema de Fuertes, Refuertes, que é um poeta de guardia, né? De vanguarda. Então esse poema ele vai dizer: ai, quien dice que soy como la cabra? Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y 7 cuernos. Cabra, en vez de mala leche, yo doy llanto. Cabra, por lo más peligroso que me paseo. Cabra, me llevo bien con alimañas, todas. Cabra, y escriben los tebeos. Vivo sola, cabra sola. Que no quise cabrito en compañía, cuando subo a lo alto de este valle, siempre encuentro un lirio de alegría. Y vivo por mi cuenta cabra sola, que yo a ningún rebaño pertenezco. Si sufrir es estar con una cabra, entonces sí lo estoy, no dudar de ello. Então, no poema, o eu lírico se compara à cabra. E no quinto verso utiliza a expressão mala leche, para se autorrepresentar como uma pessoa. Mala leche vem de uma expressão de mala suerte, né? Ou mala cara, que é quando a gente usa, é muito usada essa expressão para falar de um período conturbado da nossa vida, ou de um período que você não tem sorte, ou seja, vai se referir, né, a uma questão inapropriada, que não é adequada. Então, aqui a gente tem a letra E, capaz de transformar o mau humor em pranto, né, em choro, mau humor em choro. Então, uma expressão que pode ser usada, né, muito comumente usada no espanhol, que equivale-se então a mala suerte, a mala cara.
certo? O texto 11 e 12 são textos maiores, né? O texto 11 é um fragmento também do mesmo autor, do Fuentes, que vai falar um pouquinho dessa questão da língua. Então, aqui eu vou passar para vocês o gabarito, porque são textos maiores. Então, a questão 11, né, vai tratar da letra A, intérprete do conquistador, possibilitando-lhe conhecer as fragilidades do império. E a questão 12, pensar em la língua del siglo XXI, então refere-se à questão B, as variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural. São questões que a gente já conhece. Agora, nas questões também na página 116, como são textos muito trabalhados já em Enems passado, né, em muitas provas já conhecidas, principalmente a questão 13, inclusive já enviei para vocês como atividade, né? A questão 13 refere-se à letra C, que é uma sugestão de armas não convencionais para um duelo, né? A questão 14 refere-se à letra B, que é a integração política, e a questão 15 refere-se à letra E, o poder militar. Então, são questões simples, tranquilas, inclusive que já foram enviadas para vocês. Nós temos aqui um vocabulário instrumental, né, as palavras, a palavra apenas. É um advérbio que em espanhol tiene significado distinto da palavra apenas del português. Puede equivaler ao advérbio mal de la língua portuguesa, quando este quer dizer nem bien. Puede também equivaler ao advérbio mal de português, quando este quer dizer quase não. Então, apenas tem um sentido de mal, né? Um sentido negativo, um sentido pejorativo, ou de que não foi de modo. ¿Por que te fuiste quando apenas cheguei a tu casa? Este caso equivale nem bien ou mal. Então, por que você se foi quando eu acabei, nem bem cheguei na sua casa, ou mal cheguei à sua casa? Dona Teresa se hablava tão exausta que apenas conseguia dormir. Então, que nem bem conseguia dormir, ou mal conseguia dormir. Em este caso, equivale a quase não ou mal. Por lo tanto, em espanhol, se pode dizer também, Dona Teresa se habla tão exausta que quase não conseguia dormir. Sim? Então, nós temos aqui o exercício de fixação, né, 13, 16, que eu queria que vocês, então, começassem a fazer as atividades para que no nosso próximo encontro, a gente, então, fale sobre essas questões. Nós vamos falar do próximo vocabulário instrumental, que são os advérbios. No próximo encontro, nós vamos falar sobre os advérbios. Bom, enquanto isso, eu vou passar para vocês também a resolução dos exercícios da página 117, porque também são textos, né, que vocês podem ler e fazer com tranquilidade, que nós vamos discutir, então, em seguida, essas questões, tá bom?